Ok, vamos lá então. Nós vamos dar início a apresentar as soluções para as perguntas que nós fizemos, tá certo? A primeira pergunta foi essa que você está podendo acompanhar aí, ó. Eduardo tem 13.250 cruzeiros e Alberto 9.320 cruzeiros. Eduardo economiza 329 cruzeiros em cada ano e Alberto 1.115. Depois de quanto tempo terão quantias iguais? Vamos lá, vamos à solução? Veja bem, uma possível solução é como esta que está aparecendo na sua tela. Você vai acrescentando a economia que cada um deles fez ao montante a cada ano, tá? Então, Eduardo começou com 13.250, após um ano, 13.579. Enquanto Alberto começou com 9.320 e após um ano ele acumulou 10.435. Continua fazendo isso, observe, veja lá na tabela, e isso, 1 a 1. 2 anos calcula o do Alberto, 2 anos calcula do Eduardo, 3 anos, beleza? Ano após ano. E aí você vai perceber, claro, vai comparando, para cada ano que você calcular você vai comparando, e vai, lógico, chegar nesse tempo, que é o tempo de 5 anos, em que as quantias, e isso você constatou que são iguais. Tudo bem? Professor, tem uma outra maneira? Tem. Claro, essa não é a maneira mais simples, tá certo? O que não significa também dizer que ela não é válida. Tá legal? Beleza. Você podia ter pensado da seguinte forma. Se a diferença entre as quantias que eles têm é 3.930 e a diferença entre as quantias que eles economizam é 786, dividindo esses valores, você tem exatamente a quantidade de anos em que eles vão ter essas mesmas quantias. Tá certo? Faz sentido, porque veja bem, eles têm quantias diferentes inicialmente. Um tem mais que o outro. Tá? Só que quem tem mais economiza menos. Quem tem menos economiza mais. O que significa que a cada ano, esse que tinha menos vai se aproximando mais do que tinha mais. Até que essa diferença zere. Portanto, eu inclusive, logo a seguir, fiz uma validade, fiz uma verificação. Eu validei essa informação, essa minha resposta, que é inclusive uma sugestão que eu dou a todos que estiverem estudando aí e resolvendo problemas de matemática. Resolveu o problema? Resolvi. Verifique se de fato a resposta é essa que você encontrou, tá certo? E para verificar, você não precisa tão somente, professor, qual é o gabarito? Não. Você mesmo tem condições de verificar, porque observe. Será que são 5 anos mesmo? Ficou na dúvida? Vai lá, eu tinha 13.250, economizava 329 a cada ano, então em 5 anos a minha economia é de quanto? Tá aí a continha, veja, 1.645. Então o meu total passou a ser de quanto? Após 5 anos, 14.895. Agora olha a outra situação. A pessoa tinha 9.320, economizava 1.115 por ano, em 5 anos, então essa pessoa economizou, isso, tá aí na sua tela, perfeito, muito bem, 5.575. E quando você soma, o montante também passa a ser de 14.895. Tá legal, gente? Então, é um exercício bom, é um exercício para o qual eu recomendo, tá legal? Encontrou a resposta? Encontrei. Procure verificar se a resposta é essa mesma, validando essa informação, fazendo isso que eu acabei de fazer, tá certo? É simples, tá bom, turma? Bora pro próximo problema. Na verdade, o próximo problema é apenas uma pergunta, ó. Qualquer retângulo é um quadrado? Bom, 24% disseram que sim, 76% disseram que não. Isso nos leva a crer que, de fato, a resposta é não. Mas olha só, isso nos leva a crer. Não é porque a maioria respondeu não que a resposta de fato é não. Tudo bem? Em pesquisas, você precisa ter esse cuidado. Mas, vamos lá. Qualquer retângulo é um quadrado? Não. Por que, Messias? Porque o retângulo é um quadrilátero que tem todos os ângulos retos.
Enquanto que o quadrado é um quadrilátero que, além de ter que ter os ângulos retos, por isso que está aí na definição como sendo que o quadrado é um retângulo, ele tem que ter os lados congruentes. É necessário que os lados tenham a mesma medida. Portanto, todo quadrado é um retângulo. E assim sendo, qualquer retângulo é um quadrado? Não. Há retângulos que não são quadrados, que são aqueles retângulos que têm o comprimento maior do que a largura, tá certo? Ou seja, ele não tem exatamente os 4 lados com a mesma medida. Repito, se um retângulo tem os 4 lados com a mesma medida, esse retângulo passa a ser chamado de quadrado. Esse retângulo tem um nome próprio que é quadrado. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo? A próxima pergunta, olha só. Qualquer paralelogramo é um losango? Não. Pelo menos a maioria respondeu não, né? Mas vamos verificar se de fato é não. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero com lados opostos paralelos. Tudo bem? É um quadrilátero com lados opostos paralelos. Esses dois lados opostos são paralelos, esses dois lados opostos são paralelos. Não importa se eles estão nesse sentido, se eles estão nesse sentido, se eles estão nesse sentido, não importa, tá certo? O paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. Enquanto que o losango, olha o que está escrito aí, ó. É um quadrilátero com os 4 lados congruentes. Então, para ser losango, é necessário que os 4 lados sejam congruentes. Ocorre o seguinte, se os 4 lados são congruentes, tá certo? Isso significa que os lados opostos têm sim a mesma medida. Tá legal? Os lados opostos têm a mesma medida. Então, isso faz do losango um paralelogramo. Tá certo? O que significa, então, que não é verdade que qualquer paralelogramo é um losango. Losango é aquele paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Assim como quadrado é aquele retângulo que também tem os 4 lados congruentes. Tudo bem? São situações bem parecidas, não é verdade? Ok. Vamos para o próximo. Qualquer retângulo é um paralelogramo? Sim. Olha aí, aquele comentário que eu fiz agora há pouco. Embora a maioria, não foi a grande maioria, mas a maioria respondeu que não, a resposta para essa pergunta, minha gente, é sim. Qualquer retângulo é um paralelogramo. Porque se é retângulo, tem os lados opostos paralelos. Por quê? Porque se tem os 4 ângulos retos, tá? Esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Isso vai implicar no paralelismo entre os lados opostos, tá certo? Então, o retângulo, ele é sim um paralelogramo. Portanto, qualquer retângulo é um paralelogramo. E a resposta é sim. Vamos para a próxima? Acompanha aí. Você dá uma pausazinha se precisar. Rever aí os conceitos, tá? Essas definições que a gente está te apresentando. Embora daqui a pouco a gente também vai te apresentar novamente, reforçar essas definições com desenhos, inclusive, tá certo? Vamos continuar então? Bora! Olha o que está escrito agora. Há trapézios que são paralelogramos? 59% disseram que sim, 41% disseram que não. O que significa que realmente eu tenho ainda aí uma certa dúvida. E isso é natural? É. Por quê? Porque isso depende da definição de trapézio que você está usando. Isso mesmo, o trapézio, isso. Eu e uma boa parte dos matemáticos preferem definir trapézio como sendo um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos. Y. Trapézio é um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos. Enquanto que o paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Ou seja, o paralelogramo são lados opostos? São, tem que ser paralelos. Esses dois lados são opostos? São, tem que ser paralelos. No trapézio, esses dois lados são opostos? São, tem que ser paralelos. Esses dois lados são opostos? São, precisa ser paralelos? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Por quê? Olha de novo a definição de trapézio, olha lá. É um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos. Então, se tem somente um par de lados opostos paralelos, é trapézio. Ah, professor, então há trapézios que são paralelogramos? Sim. Porque para ser paralelogramo, o que é necessário? É necessário que tenhamos os dois pares de lados opostos paralelos.
Ora, se tem dois, tem mais de um lado oposto paralelo. E se tem um lado oposto paralelo, né? É trapézio. Tá legal? O trapézio precisa ter um. Se tiver mais, melhor talvez, então, tá certo? Isso não descarta a possibilidade de que, mas tem mais de um lado oposto paralelo. Sim, não foi dito que tem que ter somente um. Matematicamente, quando a gente diz que tem um, se tiver mais de um, tá valendo. Agora, matematicamente, quando a gente diz, quando eu quero que seja exatamente um, somente um, eu tenho que deixar isso claro, tá? Eu tenho que enfatizar isso, tá certo? Então, é possível, para alguns matemáticos, está lá como definição de trapézio, um quadrilátero com exatamente um par de lados opostos paralelos. Quem definir trapézio dessa forma, aí sim, não existe trapézio que seja paralelogramo, tá certo? Por quê? Porque ele diz que trapézio, tá certo? Na definição dele, é aquele quadrilátero que possui exatamente ou um único par de lados opostos paralelos. Aí os paralelogramos, isso, não são trapézios. Mas quando a gente define como sendo um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos, então o paralelogramo está valendo. Portanto, todo paralelogramo é trapézio. Tá bom assim? Beleza, turminha? É assim mesmo. Isso depende do que você quer apresentar no curso, quais são os teus objetivos, e aí, de fato, essa definição ela pode variar, tá certo? Tudo bem, então? Vamos lá. Então, você tem aí na tela agora a definição de quadrilátero. Seus elementos, os ângulos internos, tá certo? Como se representam esses elementos, tudo bem? Então aproveita, dá uma lida nisso, dá uma pausa agora, leia, tá? Que nós vamos então agora seguir para outras definições. Ainda um pouco mais sobre quadriláteros, isso. Dá mais uma pausa, lê. Boa. Tá aí os elementos, né? Alguns elementos a mais aí, como diagonais, ângulos externos. Dá uma lida que é possível sim entender, até porque as figuras vão te ajudar bastante. Tudo bem? Então dá uma pausa, lê. Isso. Quando terminar, aí você volta, dá o play lá novamente, e aí você vai passar para essa próxima tela, que é a definição de retângulo. Repito, dá uma lida, isso é importante, tá? Tanto para rever e para você que ainda não viu uma definição formal de retângulo, tá aí, aproveita a oportunidade, tá? Bora para quadrado? Acho que o próximo é quadrado, é sim, olha aí. Beleza, né? Tá vendo aí? Nós estamos apresentando as definições de alguns quadriláteros, tá certo? Olha o próximo, paralelogramo. Leia atentamente a definição de paralelogramo, veja seus ângulos, os vértices, lados opostos, ângulos opostos, enfim. Isso, leia a definição e veja todos os seus elementos. Dá uma pausa, volta quantas vezes precisar, tá? Losango, tá aí, olha. Que beleza, ó. Tá vendo? É muito lindo. Geometria é uma maravilha. Leu aí? Pausa e lê. Com atenção, tá? E, finalmente, trapézio. Olha só. Beleza? Tranquilo? Este é apenas um dos modelos possíveis para trapézio, tá certo? Há vários outros. Faça uma pesquisa se você achar que precisa, tá certo? Olha só o que é que eu estou te mostrando agora, ó. Um dos livros que eu pesquisei está te mostrando aí agora na tela a definição de trapézio e os tipos, olha aí, ó. Trapézio retângulo, trapézio isósceles ou simétrico, tá vendo? Isso, tá assim amarelado porque de fato eu usei um livro bem antigo. Eu gosto desses livros mais antigos, tá? Suas definições eu as considero mais elegante, mais formal. A matemática exige esse rigor, tá? E é importante a gente começar a se acostumar com isso. Olha só, e agora no final eu estou te apresentando o que é perímetro. Tudo bem? Perímetro, quando se trata de polígono, nada mais é do que a soma das medidas dos lados desses polígonos, tá certo? Ou seja, é o comprimento de uma volta sobre o polígono. Imagine que você vai dar uma volta sobre o contorno de um polígono. Deu uma volta? Dei. Pronto. Isso deu um total de quantos centímetros ou quantos metros? Ou seja, qual o comprimento de uma volta? Pronto, isso é o perímetro.
tá? Agora, essa parte final aí da definição, ou seja, é o comprimento do contorno da figura, isso estende esse conceito de perímetro para qualquer figura e não somente polígono. Quando se trata de polígono, repito, a gente considera isso, a gente pode dizer que perímetro é a soma dos lados. Mas, dependendo da figura, eu não tenho lados. Exatamente. O círculo, né, a circunferência, é uma figura geométrica que não tem lados. Não é formada por segmentos de retas. Então eu não consigo somar as medidas dos lados. Tá certo? Eu não consigo. O que é que isso significa? Isso significa que, para calcular o perímetro, eu vou verificar qual é a medida do comprimento de uma volta. Tá certo? E aí, por isso que na circunferência se diz que nós temos um comprimento. Ou seja, o comprimento de uma circunferência é o seu perímetro. Tá certo? O comprimento de uma volta. Boa? Beleza. Então, relembrado agora o que é perímetro, eu te apresento o material que eu usei para a gente discutir um pouco, né? Te apresentar esses conceitos, essas definições de polígonos. Aliás, de polígonos, quadriláteros, perímetros, tá? Isso. Depois, se você quiser dar uma pesquisada aí na internet, pega essas fontes. Pode até ser que algumas delas estejam disponíveis. Com certeza, essa primeira referência aí está disponível na internet para você baixar, tá certo? Porque faz parte das apostilas do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UBMEP, tá certo? Excelente material e eu recomendo. Não só ele, como os demais que estão aí nas referenciais. Ok, turminha? Ei, acabou, tá? Essa semana a gente vai postar mais algumas perguntas, mais alguns quiz, alguns problemas, tá? Eu já comecei a postar probleminhas, os quais eu denominei como problema legal, e eu vou resolver alguns desses problemas legais para que a gente possa também continuar tendo esse contato com a matemática nesse momento em que não estamos tendo aula presencial. Ok? Então, até a próxima. Professor Messias, dá o like, se inscreve no nosso canal, recomenda ele para os seus colegas, porque aqui você pode esclarecer suas dúvidas, tá certo? Manda pra gente e a gente faz o possível para te atender o mais rápido possível. Tchau, turminha!